Bem-vindos à série Igrejas do Brasil, uma viagem arquitetônica que remonta 500 anos de história. A cada programa você vai conhecer em detalhes as igrejas mais relevantes do país, os estilos de cada construção, como as cidades incorporam a igreja no seu dia a dia e as tradições e celebrações das comunidades. Hoje, a história de Pirapora do Bom Jesus, uma pacata cidade brasileira que se transformou após a descoberta de uma imagem de Cristo, às margens do rio Tietê. A pequena e pacata cidade de Pirapora do Bom Jesus, a cerca de 60 quilômetros de São Paulo, tem pouco mais de 15 mil habitantes. Mas nas datas religiosas, ela se transforma. Chega a receber ao longo do ano a visita de mais de 1 milhão de romeiros. Fiéis que vêm de várias partes do país e principalmente das localidades que ficam no entorno de Pirapora. Os peregrinos são levados pela devoção ao Bom Jesus. Os romeiros vêm a cavalo. Chegam a formar uma fila de 3 quilômetros para ver a imagem. Nos fins de semana e nas datas religiosas, os romeiros lotam a principal igreja da cidade, onde a escultura fica exposta para adoração. Os fiéis também engrossam as procissões de fé, como a de Corpus Christi, uma das mais importantes do calendário católico. A procissão percorre as ruas da cidadezinha, seguida por uma multidão de fiéis. Repete uma tradição que vem da época medieval. Os belos tapetes desenhados no chão com areia, serragem e uma variedade de artefatos substituem o antigo costume, ainda do tempo colonial, de colocar tapetes de verdade pelos caminhos da procissão. Todos os moradores, né, de Pirapora aqui, nas ruas que fazem os enfeites, eles se ajudam e colaboram. A montagem desses tapetes é um trabalho de fé que une gerações. Eu tinha uns 12 anos de idade, ia com meu pai, João de Oliveira, né? O pessoal colocava tapetes mesmo, né? E enfeitava com tampinhas de garrafa encapadas, né? Flor natural. Eu estou passando até para minha filha, Ágata, ela está com 17 desde os 6 anos. Ela vem ajudando a confeccionar os tapetes, né? Então a gente tenta passar os familiares assim para dar continuidade, né? A imagem de Cristo, que dá nome ao município, também é a razão do surgimento da própria cidade. No local, existiam apenas fazendas e grandes extensões de mata nativa. Quando os negros escravos chegaram a São Paulo, foram levados para o interior. Iriam trabalhar nas lavouras de café. Como era de costume, os senhores brancos frequentavam as cerimônias religiosas da igreja, enquanto seus escravos assistiam de fora, entoando cânticos de origem africana e danças como o batuque de umbigada, o jongo e o samba de bumbo. Para hospedar tantos escravos que ali chegavam, a igreja de Pirapora construiu 2 barracões. Um servia de dormitório para esses e o outro era a casa das celebrações. Ali, o samba dos negros acontecia de maneira ritualística. O samba, cantado em pontos, quadrinhas e pequenos versos, atraiu também a atenção de Mário de Andrade. O escritor viajou a Pirapora para estudar a origem do ritmo que tomava conta das ruas de São Paulo. Registrou o que viu no famoso artigo O Samba Rural Paulista. Atualmente, essa tradição é mantida pela Casa do Samba, espaço doado pela igreja à comunidade e a personagens ilustres como Dona Maria Esther,
que aos 92 anos de idade faz do samba a sua maior expressão. A cidade começou a atrair cada vez mais romeiros e a localidade se transformou em vilarejo, ainda na época colonial. Pirapora sempre se desenvolveu sob a influência dos peregrinos. Durante todo o ano, eles visitavam a capela onde ficava a estátua. Assim, surgiram as primeiras hospedarias, que depois se transformaram em hotéis e restaurantes. Nasceu um comércio ligado à religiosidade, como a venda de lembranças e figuras relacionadas à devoção católica. É o que explica o padre Silvio Andrei. Tanto a cidade aqui no entorno do santuário, como a cidade em outras regiões, ela foi se desenvolvendo ao longo da história em torno exatamente do santuário e da fé no Senhor Bom Jesus. A igreja tem uma importância fundamental aqui nessa cidade. Bom Jesus de Pirapora é o primeiro santuário brasileiro em devoção a Cristo. Só perde em número de visitantes para o santuário de Nossa Senhora de Aparecida. Aqui acontece uma coisa interessante, até um fenômeno que eu diria. Pessoas, por exemplo, que não vêm à missa, mas são apaixonadas pelo santuário. Pessoas de outras religiões, que têm um carinho enorme pelo santuário, pela igreja. A história da cidade e do santuário, a história do santuário e da cidade, se encontram, se confundem. É muito difícil falar do santuário sem falar da cidade e falar da cidade sem falar do santuário. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. No próximo bloco, a história da devoção ao Bom Jesus e a influência da descoberta da imagem para a transformação da cidade de Pirapora. A história da devoção à imagem do Bom Jesus em Pirapora começou há cerca de 300 anos, às margens do rio Tietê. O local, na época, era a rota de bandeirantes em busca de ouro e pedras preciosas no interior de São Paulo e Minas Gerais. As estradas não eram mais do que trilhas na mata. Navegar pelo rio era a melhor forma de fazendeiros e negociantes chegarem até suas casas e estabelecimentos comerciais. Era comum o transporte de estátuas de santos por essas águas, carregadas junto com toda a sorte de mercadorias. As imagens eram adquiridas para ornamentar capelas e residências. Mas, durante a viagem, muitas imagens sacras acabavam danificadas e os próprios donos terminavam por descartá-las no rio. Também era comum acontecerem naufrágios e as estátuas acabavam engolidas pelas águas. Algumas eram recuperadas, o que os fiéis consideravam um milagre. Viravam, assim, símbolos de adoração. Foi isso, provavelmente, o que aconteceu com a imagem do Bom Jesus em 1725. A escultura de tamanho natural, esculpida em peça única de madeira, foi encontrada por moradores da região às margens do rio Tietê. Logo, se tornou um ícone de devoção, como explica o historiador Percival Tirapelli. É o Cristo que a gente chama do esse homo, eis o homem, né? E essas esculturas, elas são todas em tamanho natural. Ele tem que ter um porte de um rei. Então, o tamanho natural, você não pode fazer uma escultura menor, você tem que fazer uma escultura do tamanho de um homem. Ele tem os pés livres de qualquer base, ele vai caminhar até o Calvário, né?
mas ele já sofreu várias flagelações, ele já sofreu a coroação de espinhos e também já teve as suas mãos atadas. Finaliza com o grande manto, né? Esse manto vermelho que a própria comunidade borda, aqui no caso a palma da mão dele de prata. Todos esses elementos fazem a lembrança do Cristo Rei e que veio nos salvar. Com o passar do tempo, a estátua, considerada milagrosa, foi atraindo um número cada vez maior de fiéis. A capela acabou dando lugar à Igreja de Pirapora. Em estilo colonial, a igreja passou por várias transformações ao longo dos anos. Ganhou uma série de ornamentos que, além de embelezar o templo, também carregavam simbolismo e mensagens religiosas. A arquitetura do santuário de Pirapora, ela é denominada de arquitetura Chan. A arquitetura Chan é um termo para demonstrar que o exterior da igreja é muito simples e a ornamentação se concentra no interior. Não apenas você vai ter o embelezamento da fachada com a colocação dessas falsas colunas feitas de argamassa, mas você vai ter também o alteamento do frontão. É muito importante você elevar esse triângulo frontão e, nesse caso, na parte inferior eles colocam alguns arcos e esse arco dá uma lembrança de uma catedral românica. Aqui, essas torres que tinham a base quadrada vão se transformando em octogonais e formam um novo perfil. Dentro da igreja, o que existe do período colonial é a nave única. O arco triunfal é sempre um elemento de grandiosidade da arquitetura. Porque ele vai emoldurar a Capela Mor. E dentro da Capela Mor você vai ter o retábulo onde está o Cristo. Veja a seguir como a chegada de padres europeus ao Brasil possibilitou uma renovação artística e histórica em Pirapora. A arte barroca do Brasil colônia, ainda no século XIX, serviu de inspiração para a construção do Santuário de Bom Jesus em Pirapora. Tempos depois, a chegada dos padres europeus ao Brasil possibilitou uma renovação artística e histórica, a construção do Seminário dos Premonstratenses. A bela igreja de Pirapora, que atualmente atrai milhares de romeros de todo o país, foi construída em meados do século XIX. Pouco mais de 100 anos após a descoberta da escultura do Bom Jesus, nas margens do rio Tietê, no interior de São Paulo. Erguida em tempos de Brasil colônia, foi feita a princípio sob inspiração da arte barroca. Mas, ao longo dos anos, ganhou elementos neoclássicos em sua ornamentação. O seu conjunto arquitetônico também sofreu modificações que ajudaram a dar mais imponência ao templo. Além disso, estátuas de santos ganharam espaço de destaque no interior da igreja. As esculturas, mais do que embelezar o templo, tinham o papel de reafirmar o sentido da fé daqueles que ali buscavam como um lugar para a devoção. Todo o conjunto arquitetônico e de ornamentação compõe um mosaico sacro,
que além da funcionalidade, também remete a toda a simbologia ligada à religiosidade católica. Os vitrais, ao mesmo tempo em que ajudam na iluminação do templo, também exibem para os fiéis as estações da Paixão de Cristo. O seminário para a formação de padres que existia na cidade de São Paulo foi transferido para a pequena Pirapora. Ele vai ser construído em 1897, dentro de um estilo praticamente neoclássico, lembra um pouco as construções portuguesas, mas esse estilo neoclássico está mais caracterizado por esse grande frontão triangular retilíneo que ele tem, né? E então ele forma um grande pátio interno, e dentro desse pátio interno os padres sempre construíram jardins, pomares. Isso é uma tradição que vem desde os jesuítas e é também uma tradição medieval. No final do século XIX, padres europeus, principalmente da França e da Bélgica, vieram ao Brasil para trabalhar na construção do seminário. Trouxeram com eles o que para muitos foi considerado uma renovação artística. Os padres belgas vão, a partir de 1926, vão fazer a capela, que já difere em estilo do neoclássico da construção do seminário para uma construção neogótica. E essa construção neogótica vai estar exatamente refletindo o pensamento do Dom Duarte Leopoldo, que nesse período vai estar construindo a Catedral de São Paulo, que está construindo também a Catedral de Santos nesse estilo neogótico. Daqui a pouco, a criação do seminário e sua exuberante arquitetura neogótica. O estilo neogótico foi importante para reafirmar que a igreja estava completamente livre do Estado e precisava de novos padres para promover um outro sentido de religiosidade. O conjunto de edificações do seminário de Pirapora foi erguido no alto de uma pequena colina, próxima à igreja do Bom Jesus. A escolha do lugar não foi aleatória. Ela guarda uma relação direta com o simbolismo da crucificação de Cristo no Calvário. Diferente da Igreja do Bom Jesus, construída com base na arte barroca, o seminário foi feito de acordo com tradições alemãs e belgas, principalmente no trabalho das peças esculpidas em madeira, como o mobiliário feito para o seminário. Também foi erguida uma capela onde os sacerdotes realizavam os serviços religiosos ao longo do dia. Nela se destaca a influência gótica, presente nos entalhes em madeira. A fachada da capela do seminário, ela é neogótica com alguns elementos românicos. Aí depois ela sobe e a torre, sim, mais com os elementos góticos mais verticalizados. Dentro da igreja você tem toda uma espacialidade neogótica, com arcos todos, eles dão uma verticalidade muito grande para o templo, muita luminosidade. Esse conjunto de 3 vitrais são da vida de Nossa Senhora.
E de um lado deles tem a cena da Anunciação e a outra da crucificação de Cristo. Se destaca dentro da igreja um grande baldaquino, que é feito em mármore, com 4 grandes colunas, com anjos trombeteiros. Tempos depois, o artista belga José Wintoff se juntou aos sacerdotes e dedicou quase 50 anos de vida ao embelezamento do seminário e de sua capela, marcados pelo estilo neogótico. José Wintoff constrói uma verdadeira obra de arte dentro da igreja. Ele insere, no meio da nave, 2 estalas. As estalas são bancos onde os padres fazem os cânticos e as orações. Então, como eles são monges, né, chamados os monges de roupa branca, ou os cônegos de roupas brancas, né, eles ficam muitas horas rezando. É todo um mobiliário gótico que esse irmão José Wintoff vai assim fazer. Por tudo isso, a Igreja do Bom Jesus, no Santuário em Devoção a Cristo, em Pirapora, é, sem dúvida, uma das mais relevantes igrejas do Brasil.